e vamos falar sobre o Dia Internacional das Mulheres. Vamos começar ouvindo e assistindo a Camila Ábido. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao canal Bradock Show que me convidou, ao apresentador Anselmo. Muito obrigada pela lembrança e pelo carinho. E, claro, aos meus colegas que estão aqui, a Juliana Queiroz, o José Tempesta e o Jacques Coach. Muito obrigada por me receberem. Me chamaram para falar a respeito do dia 8 de março, tal Dia Internacional da Mulher, que, claro, é uma data comunista colocada por Lenin, mesmo porque não tem qualquer registro histórico de que o fato realmente aconteceu, mesmo porque se torna um pouquinho incongruente um empresário simplesmente fechar uma fábrica e tacar fogo lá dentro. Tipo, para quê? Não tem a mínima lógica isso, né? Seria mais fácil retirar as mulheres de lá e, sei lá, fazer uma saraivada de tiro do que destruir a própria fábrica. Então, para mim, isso não passa de uma data bem vitimista ali para falar que a mulher tem dia certo para ser enaltecida. Primeiro que eu não concordo com essa parte de enaltecimento feminino, porque nós não somos melhores do que ninguém. Segundo que se fala muito em falta de respeito com as mulheres, mas quem que ajudou a colocar essa falta de respeito com as mulheres? Vamos pensar um pouquinho sobre o feminismo que diz para ti que você só estuda porque elas permitiram. Lembrando que a primeira mulher a frequentar uma universidade foi lá em torno de 1594, mais ou menos. Ou seja, nem se falava em feminismo. Claro que algumas conquistas vieram, sim, de uma postura mais intempestiva da mulher, que acabou ocupando alguns espaços, mas nós tivemos, sim, uma boa ajuda masculina para conseguir chegar, porque nós não somos inimigos, nós somos complementos. Jacques Gosch, sobre o Dia Internacional das Mulheres, quais são as suas considerações? Olha, em primeiro lugar, essa tese de que um empresário trancou as trabalhadoras dentro da empresa e tocou fogo e etc e tal, essa tese ela já não é mais aceita, mas houve sim um incêndio, ele foi motivado pelas péssimas condições de trabalho a que as mulheres eram submetidas. Isso no ano de 1825. Outra mobilização que também ajudou na criação do Dia Internacional da Mulher e aconteceu no dia 8 de março, aconteceu na Rússia, ainda sobre o regime cesarista, também pela emancipação das mulheres e contra a participação do país na Primeira Guerra Mundial. Mas isso são questões históricas, não é esse o grande debate que é necessário fazer no dia de hoje. Mas, em primeiro lugar, é preciso compreender que nós vivemos, sim, num país machista e que os movimentos de mulheres, chamem de feminismo ou não, eles são fundamentais na proteção das próprias mulheres. Dois exemplos: as mulheres recebem 20% a menos pelo mesmo trabalho desempenhado numa empresa. E isso é estatístico, esse dado é reconhecido pelos próprios governos, e também os índices de feminicídio, eles são alarmantes aqui no nosso país, né? Eles são alarmantes. Eu trabalho como jornalista, eu acompanho isso no dia a dia. É difícil um dia em que uma mulher não seja assassinada pelo próprio companheiro ou por alguém muito próximo, simplesmente pela condição de ser mulher. Simplesmente pela condição de ser mulher. Então, chamando de feminismo ou não, isso vai da preferência de cada pessoa, mas eu acredito que os movimentos das mulheres, eles foram sim muito importantes para trazerem as mulheres até aqui. Hoje as mulheres dominam o meio acadêmico, várias profissões, inclusive a minha, hoje são dominadas por mulheres. Se a gente pegar como exemplo o estado de Mato Grosso, nós temos mulheres, sim, em postos chaves do estado. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é a desembargadora
Clarice Claudino é uma mulher, também temos uma mulher no cargo de delegada-chefe da Polícia Civil de Mato Grosso, temos uma mulher chefiando, sim, a Defensoria Pública de Mato Grosso, e isso são conquistas coletivas que vieram com o passar do tempo. Se não fossem os movimentos de mulheres, as sufragistas, por exemplo, não teriam alcançado o voto feminino. Os movimentos da década de 70 pela liberdade sexual, se não fossem esses movimentos, hoje ainda as mulheres dependeriam da autorização do pai, por exemplo, para casar, não poderiam usar uma calça comprida, não poderiam fumar em público. Hoje o cigarro está em baixa, mas naquela época fumar era moda. Então, os movimentos de mulheres são importantes, sim, eles contribuíram e muito para o avanço da sociedade. Obrigado, Jacques Gosch. Quero convidar a Juliane Queiroz. Qual a sua contribuição para o Dia das Mulheres, esse dia tão maravilhoso, né? Todos os dias são Dia das Mulheres, mas eu queria saber sobre esse Dia das Mulheres. É bom nós fazermos um resgate histórico, né? Essa data foi decretada no dia 8 de março de 1975, né, em uma comissão da ONU. No entanto, houveram outras tentativas em períodos anteriores para que se criasse um Dia da Mulher e um Dia Internacional da Mulher. Por que eu faço essa distinção entre Dia da Mulher e Dia Internacional da Mulher? A primeira tentativa, aí eu retomo aqui, um conteúdo que foi publicado no site Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Nesse site é dito que a primeira iniciativa foi de Clara Zetkin, a partir de uma conferência internacional socialista em 1910, né, a primeira oficial, e posteriormente, em 1911, foi-se praticado, entre muitas aspas, o Dia da Mulher. Bom, nós também precisamos resgatar outra data importante, porque em 8 de março de 1917 marcou-se o início da Revolução Russa e o dia 8 de março, né, coincidentemente, é tanto o aniversário da Revolução Russa quanto o Dia Internacional da Mulher, na data de 1917, né? E então, eu gostaria de falar agora a respeito de algumas coisas que o Jacques Gosch comentou, né? Acho que aqui é necessário que haja o debate. Algumas informações estatísticas eu acredito que sejam incorretas, porque se você for olhar, por exemplo, no setor público, eu sou professora estadual. E os professores estaduais recebem o mesmo piso salarial que eu, né? Existe uma documentação que assegura que os salários sejam igualitários. Por exemplo, policiais militares, soldados e soldadas, né, mulheres soldados, também recebem o mesmo valor de salário. Assim como também, por exemplo, nós podemos observar que na área política, né, nos cargos públicos, as chefias, os cargos, tanto os comissionados quanto os cargos oficiais efetivados, eles também, as pessoas, tanto homens quanto mulheres, recebem o mesmo valor de salário. Agora, preciso também, né, reconhecer que há desníveis salariais em outras áreas. Por exemplo, como na área privada da construção civil. Porque você vê, realmente, né, engenheiras e arquitetas recebendo um salário similar ao dos homens. No entanto, boa parte do serviço braçal nas obras, carregando peso e construindo fundações dos edifícios, quem pratica esse serviço são majoritariamente homens. E existe algum motivo por isso, né? É necessário lembrar, porque é que os homens, eles aceitam trabalhos tão, não vou dizer degradantes, porque é um trabalho digno, mas é um trabalho que causa certo sofrimento, né? Um desgaste físico, e que nós vemos que não há um número significativo de mulheres trabalhando na construção civil, no serviço braçal, né? Agora, também precisamos entrar em outro aspecto ainda a respeito das questões como, por exemplo, o direito ao voto, né? Os direitos civis e, por exemplo, a liberdade da mulher
decidir com quem se casasse ou não. Precisamos resgatar várias situações no decorrer da história. Nós sabemos, é de conhecimento, né, de pessoas escolarizadas, que realmente muitos casamentos foram travados como moeda de troca, por território, por poder e por algum tipo de importância relativa àquela civilização. Mas, vejam, existiam vários outros tipos de acordos comerciais para então se entrar, por exemplo, no aspecto do casamento, né? Como unificação de território. Nós vemos isso na história de Portugal e da Espanha fortemente entrelaçado, né? Mas nós também percebemos que em muitas civilizações e civilizações ocidentais, as mulheres puderam optar por casamentos, elas puderam escolher seus cônjuges sem necessariamente serem obrigadas por sua família patriarcal a se submeter a um casamento forçado, né? É necessário retomar essas ideias para que a gente não simplifique o discurso. É isso. Obrigado, Juliane. José Tempesta. Essa questão, a Juliane comentou do voto, eu sempre lembro daquele autor inglês, o Chesterton, ele falava assim, não sei por que as mulheres querem esse direito, isso é um peso, na verdade. É um ônus. É um ônus para elas, né? Não sei porque, eu olhar, se eu pudesse, eu não votaria. eu sou a favor, inclusive, da desobrigação de voto no Brasil. Né? Então, eu não entendo bem por que alguém quer tanto esse direito, que eu falo, voto político é um terror. Então, escolher um candidato toda eleição, eu tenho sérios problemas para escolher candidatos. Então, não sei exatamente se isso é um karma ou se isso é um direito. Sobre a questão do casamento, a Juliana comentou, eu sempre, quando o pessoal fala assim, olha, as mulheres eram obrigadas, os homens também. Exatamente. Eram os pais quem escolhiam, então os homens também eram obrigados. Então, eu sempre lembro eu não lembro qual era o autor agora, desculpe, gente, mas eu sempre lembro de uma piada que ele fazia que era, era uma madre que ela falava assim, falou, qual que é o pior crime, a pior maldade que você pode fazer com ele? Eu falei, case-se com ele. Mas assim, eu acho complicado, sobretudo eu como homem falar, nesse período a gente falar sobre o Dia das Mulheres. Esse é o tipo de sinuca de bico que a esquerda mundial cria, que é como é que você fala mal de uma data, né, sem parecer que você está falando mal das mulheres, né? Eu tenho tranquilidade para falar disso porque eu pessoalmente sou filho de mãe solteira, então ninguém nem pode falar assim, o machismo. Eu falo, olha, machismo não tinha, porque eu fui criado pela minha mãe. Então tá tendo um problema aí, porque são as mulheres então que estão ensinando o machismo, né? Então tem isso. E um último elemento é essa questão então, eu não gosto muito de reclamar da data. Eu não gosto muito de reclamar da data porque é um pouco complicado você falar da data eu quero reclamar. As mulheres falam, por mim era todo dia, era Dia das Mulheres, né? Por mim a gente fazia uma festa todo dia, não tinha problema nenhum em relação a isso. Acho até errado ter um dia só, né? Devia ter assim uma semana no mês só da mulher, né? Então assim, eu não vejo um problema relacionado à data, eu vejo um problema muito sério no motivo da data, né? O motivo da data é que é o problema. Tem uma data, não tem problema nenhum com isso, né? A motivação da data é um problema porque é a criação é o início da criação de uma narrativa, né? Por último, que eu queria falar, eu sempre lembro de um texto sobre feminismo do Olavo de Carvalho, que ele falava que terríveis esses homens, né? Olha só. Enfrentaram guerras, fizeram pontes, sofreram, morreram, construíram Brasília. Quanta gente não morreu para construir Brasília, né? E hoje, né, muitas mulheres moram lá, né, graças a esses pobres coitados aí que morreram, né? Então, assim, essa ideia aliás, a própria ideia de luta entre os sexos é uma coisa horrível. O que eu quero é o amor entre os sexos. Que eu ame a minha esposa me ame. Que eu ame minha filha e minha filha me ame. Né? Eu acho que a gente tem que parar, é o contrário. A gente tem que falar de amor entre os sexos. Né? É o contrário. Parar com esse discurso de guerra dos sexos. É isso. Retomando isso que você falou a respeito dos homens irem para a guerra, eu havia esquecido de comentar isso é muito interessante. Essa questão dos homens serem obrigados a ir para a guerra, abriu uma nova situação, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e aí entra no que o Gosch falou, que realmente aconteceu essa precarização do trabalho,
tanto de mulheres quanto de crianças, né? Muitas crianças trabalhavam até 12, 14 horas por dia, mulheres, crianças, idosas, né? Pessoas que não iam para a guerra. Esse espaço de trabalho, que era ocupados majoritariamente por homens, o que é que passa a acontecer? Esses homens vão para a guerra, o contingente diminui, quem é que vai ter de ajudar a cuidar da casa, a bancar a casa? Obviamente serão as mulheres. Então, é necessário lembrar que essa briga por direitos trabalhistas, né, essa questão de reconhecer um mínimo aceitável para que as pessoas pudessem trabalhar, isso não foi intencionalmente para prejudicar as mulheres, mas era dado um contexto social em que as pessoas, muitas pessoas, passavam por grandes dificuldades. E, claro, num contexto de guerra, os países ficavam cada vez mais pobres, tendo, então, que convocar novos tipos de mão de obra. E isso, claro, acarretou muito sofrimento, muita carga de trabalho às mulheres, né? Não é interessante realmente olhar isso, observar esse passado com alegria, não é um orgulho, né? Mas foi necessário. Quando uma família passa por dificuldades, alguém vai ter que assumir essa responsabilidade financeira de fazer a família sobreviver. Então, esse era o quadro estabelecido a partir de 1900, né? Vários conflitos civis. Os Estados Unidos, eles têm um livro de história abarrotado de situações calamitosas. E isso para todas as áreas de trabalho, né? Desde a da área mais pífia de se elaborar carvão, tecidos, jornais, livros, a imprensa, todas as áreas passavam por essa dificuldade, esse desenvolvimento. Era como se a sociedade começasse a engatinhar, né? Hoje nós temos toda essa facilidade moderna, mas no passado alguém precisou se sacrificar por essas facilidades de hoje. Era isso. Jacques Gosch, quer comentar mais alguma coisa Só sobre... fazer uma ponderação, né? Realmente, no serviço público, né? Na política, existe uma equidade salarial. Isso é incontestável. Mas essa não é a realidade da mulher preta, pobre e periférica do Brasil, né? Que muitas vezes se submete à dupla jornada de trabalho, que sustenta a família sozinha, enfim, que é uma guerreira. E esse fato da mulher guerreira, ele é romantizado, mas na verdade o que existe aí é um contexto de superexploração da mulher, né? Então, o que eu gostaria só de deixar consignado aqui é que realmente no serviço público, na política, existe uma equidade salarial, mas essa não é a realidade, isso é aferido pelo próprio IBGE, pelas próprias confederações empresariais, que a mulher negra, pobre e periférica do Brasil, ela sim vive num contexto de receber menos pelo mesmo trabalho. José Tempesta quer contribuir mais sobre este dia um elemento especial? para falar. Você tem um contexto, por exemplo, que é a Guerra do Paraguai, né? Então, quase só sobraram mulheres lá. Aí você fala, então, cadê esses homens que cuidam dela? Pois é, eles estavam mortos. Brasil e Paraguai, né? Para Exato. todos os lados. Só mais um detalhe, essa questão do trabalho, eu não sei os dados do Brasil, mas eu lembro sempre que aquele sociólogo canadense, o Jordan Peterson, ele sempre fala o seguinte, aí analisando os dados do Canadá, não sei os dados daqui, né? Que ele falava assim, não, realmente, quando você pega no total, você compara os dados salariais, realmente o dom é maior. Mas quando você começa a estratificar esse dado, quando você começa a trabalhar, por exemplo, o tempo que a pessoa está empregada, porque é natural, eu penso que é natural para uma mulher que tenha filhos, que ela vá ter que parar de trabalhar, no mínimo por 4 meses. E assim, necessariamente isso se dá naquela época que eu falo que é a época de turbo da pessoa, que é entre os 20 e os 30 ali, né? Entre até os 20 e os 35 anos, que é a época da maior produtividade da pessoa. E, por óbvio, se eu parar um ano em qualquer profissão, que se você parar em um ano, né, você necessariamente vai ter um atraso na sua carreira. E assim, eu falei, natural, isso é natural. Não tem como não ter isso. Vai ter que sair, você vai ter que se desatualizar, você vai ter que... Eu falei, olha, esse é o preço por ter um filho, né? Se esse preço não vale a pena, não tenha filhos, mas eu sou contra essa ideia, eu sou a favor de que tenha filhos, né? Que as pessoas eduquem seus filhos, que as pessoas
Porque filhos bem criados vão criar sociedades bem criadas, né? Então quando o Jordan Peterson ele analisa isso, ele vai trazendo outros dados, como por exemplo, o tempo o tempo total profissional, né? Um outro elemento que ele coloca que eu acho interessantíssimo, que é o seguinte: quanto mais alto o grau de uma chefia, maior é a violência. Olha, quem já teve a experiência de tratar com executivo sabe muito bem disso. É uma violência aquilo. Então, assim, o homem é naturalmente preparado para a violência. Isso aí, não é à toa que quem vai para a guerra são os homens. Então, assim, as mulheres também estão dispostas a... Olha, eu até acho uma maldade. Eu nem quero que uma mulher esteja disposta a enfrentar coisas como essa, a se desumanizar dessa forma, né? A matar suas emoções por conta disso. Então, eu acho bem interessante analisar. Tem uma entrevista dele, talvez o pessoal procure depois, pedir para o pessoal procurar no YouTube, uma entrevista do Jordan Peterson falando sobre isso. É muito, muito interessante.